Oi pessoal! Bom, hoje eu vim trazer um tema que eu acho muito importante, uma reflexão muito importante, tá? Que é a vitimização. A vitimização, ela é diferente de nós sermos vítimas, porque a vitimização faz parte de um olhar fantasioso, né, de que dentro daquela situação ou dentro daquela relação eu não ter poder de ação, eu não ter uma responsabilidade diante daquela situação, que pode ser uma situação difícil, uma situação frustrante. É diferente de ser vítima, ou seja, no caso de ser vítima, eu de fato não tinha possibilidades ali. Enquanto que na situação de me sentir, de usar a vitimização, eu tinha uma possibilidade, mas pode ser que fosse uma possibilidade que eu ainda não tenho contato, ou uma capacidade que eu ainda não me sinto empoderado, que eu não me sinto capaz de usar. Por exemplo, vamos colocar um exemplo. Eu tenho um chefe que é muito crítico, e aí eu faço um erro. Então, eu tenho medo do enfrentamento, eu tenho dificuldade do enfrentamento. E aí, ao invés de eu lá enfrentar, falar, olha, realmente eu tive essa dificuldade, eu errei, eu vou e me vitimizo. Eu falo que foi a culpa de outra pessoa, que foi a situação, que não fui bem eu invento alguma desculpa para isso e acabo me vitimizando. E aí, nesse sentido, pode ser mais consciente a vitimização, e aí nesse caso de ser algo consciente, você está usando um pouco de uma manipulação para que aquela pessoa tenha dó de você, tenha empatia, né, te resguarde, não brigue, não te exponha de alguma forma, ou pode acontecer de uma forma inconsciente. Então eu vou falar aqui um pouquinho mais hoje sobre como a vitimização acontece de uma forma mais inconsciente. Por que eu decidi falar esse tema? Porque é natural e é comum que a gente em algum momento, em algumas circunstâncias, se vitimize. É muito poderoso a gente poder ter consciência das nossas possibilidades. Então, assim, buscar a dó, né, buscar resolver uma situação pela não responsabilidade ou até pela dó de alguém, é você desqualificar a sua capacidade, é você desqualificar as suas forças, a sua humanidade, tem a ver com uma desqualificação. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A gente tirar a nossa responsabilidade de uma situação, primeiro, tira o nosso crescimento da situação, então a gente não aprende com ela. É importante que diante de uma situação a gente consiga perceber a nossa responsabilidade e isso não diminui, por exemplo, a responsabilidade do outro. Porque muitas vezes o que acontece? Ah, mas eu fiz isso porque ciclaninho fez aquilo. Tá bem, veja, a responsabilidade de um não diminui a responsabilidade do outro. O fato de, sei lá, fulaninho gritou comigo e eu ter xingado ele, uma coisa não justifica a outra. E é muito importante que a gente tenha a capacidade de perceber o nosso erro, a nossa responsabilidade para que a gente possa, com isso, crescer. É só na responsabilidade, é só no reconhecimento que existe crescimento. É claro que para isso a gente precisa entender que muitas vezes a vitimização é feita de forma inconsciente exatamente pelo fato de que a gente ainda às vezes não tem condição emocional ou estrutural psicologicamente de se responsabilizar com uma determinada coisa. Então, por exemplo, enquanto uma situação ocasional e inconsciente, né, a vitimização pode ser um mecanismo de defesa. Então eu posso, diante de uma situação, simplesmente, né, justificar um erro ou me vitimizar diante de uma situação. Então, por exemplo, vou colocar aqui um caso que é recorrente e um pouco polêmico. Por exemplo, se eu tenho um namorado controlador, né, mais agressivo com as palavras, etc. É claro que nessa situação eu estou sendo vítima de algo, mas é muito importante que eu pense e que eu pergunte, né? Qual a minha responsabilidade nessa situação? Eu tenho saída? Eu estou aqui sem possibilidade? Porque muitas vezes o que chega é, eu gosto dele, né? Ou eu justifico o próprio erro dele e depois eu me vitimizo nessa situação. E aí, nessa situação, acaba entrando uma vitimização de qual é a minha parte? E isso não vai diminuir a responsabilidade do outro, mas vai te empoderar das suas saídas. Eu tenho que me responsabilizar nesse caso, desde a minha escolha por essa pessoa, me responsabilizar do porquê que eu gosto desse cara ou dessa mulher que é agressiva, que é controladora comigo. Eu preciso perceber em quais momentos eu comunico por meio de ações, de faltas de limites, que essa pessoa pode me tratar assim. Entende? Isso não tem a ver com tirar a responsabilidade do outro, mas tem a ver com se empoderar, com perceber que você tem poder na sua vida e que
o que você tem controle, de fato, está nas suas escolhas, né? Então, se responsabilizar é algo poderosíssimo. E aí isso pode acontecer desde formas ocasionais, né? E ser apenas um mecanismo de defesa, porque eu ainda não consigo entrar em contato com aquela capacidade necessária naquela situação, em me ver e me responsabilizar e me ver daquela forma como a situação pede. Então, por exemplo, eu menti numa situação e às vezes eu tenho muito medo de me ver como uma pessoa que mentiu, de falar, realmente eu menti. Então eu encontro 1000 justificativas para falar do porquê que eu menti, etc. E pode ser uma estrutura mais psíquica, ou seja, eu posso ter uma compulsão em me ver como vítima. E aí é uma situação mais grave, porque aí fala sobre você se ver menos que o outro. Então, o tempo todo, o outro pode te agredir, então, o tempo todo o outro pode te atingir, porque você se vê frágil na vida, você se vê com menos possibilidade, com menos defesas, e isso acaba fazendo com que você se veja compulsivamente na vida de forma vitimizada. Então, é muito importante, diante de qualquer situação, e isso, enquanto processo terapêutico, é um dos grandes benefícios e é um dos grandes processos de cura, é a gente conseguir se ver em todas as situações da nossa vida. Tá? De novo, não que isso vá diminuir a responsabilidade de um outro envolvido naquela situação, mas isso vai empoderar você de não entrar de novo numa situação como essa. Isso vai empoderar você de se proteger de uma próxima vez, de se expressar, de entrar em contato talvez com essa capacidade que você tenha reprimido, como por exemplo de enfrentar, de colocar limite, de se proteger, estar em contato apenas com pessoas que te fazem bem. Se você não se responsabiliza, a tendência é que isso se repita várias vezes na sua vida. E quando você se responsabiliza, você fala sobre escolha. Então você está ativo na sua vida, né? Você escolhe como você vai viver sua vida, quem vai estar próximo de você, como você vai se expressar. É um caminho doloroso, muitas vezes, porque fala sobre a gente se olhar de forma mais corajosa e para isso a gente precisa de muita empatia. Não é a partir da crítica, da desqualificação que a gente vai conseguir perceber algo que gera ameaça na gente, e sim a partir da empatia, do acolhimento, entender por que isso é difícil para mim, por que eu me vitimizo nessa situação, por que eu não me responsabilizo. É a partir desse olhar mais amoroso, mais empático que a gente consegue talvez entrar em contato. É claro, busquem ajuda, vão ter situações que vão ser mais difíceis, que às vezes a gente já está tão engatado naquela situação, às vezes numa relação com um chefe, com um namorado, com uma esposa, com um filho, e aquilo ele já está tão difícil, realmente me sinto já tão vítima, que às vezes eu de fato já não consigo mais ver uma saída para aquilo. E nesses momentos a gente precisa buscar ajuda para que a gente possa de novo se fortalecer, entrar em contato com as capacidades e as necessidades que não estavam claras naquele momento. Existe uma diferença muito grande, gente, entre dó e empatia. Então, quando eu me vitimizo, eu acabo gerando nas pessoas um sentimento de dó, que é o quê? É me olhar sem capacidade, é me olhar como menos. Naquele momento eu me torno uma coitada, eu não tinha saída, não tinha possibilidade. Empatia é diferente, que é eu me responsabilizar, falar da minha dificuldade, assumir a minha dificuldade e aí sim isso poder gerar uma empatia do outro. Tudo bem, eu te entendo, eu também tenho essa dificuldade, ou eu entendo a sua dificuldade, eu superei a minha dessa forma e isso talvez até abrir uma possibilidade para uma troca, tá bem? Eu espero ter ajudado um pouquinho, tá? Com o pensamento de hoje. Parte do processo terapêutico em si é a gente se responsabilizar mais pela gente, né? É a gente estar mais atuante na nossa vida. Parte de estar atuante é a gente perceber e se perguntar qual a minha responsabilidade dentro de cada situação, né? Ao invés da gente projetar apenas no outro, a gente conseguir ter essa consciência, essa responsabilidade e esse crescimento, porque é incrível você poder ver que você é um agente na sua vida e não simplesmente uma pessoa passiva que está ali, a Deus dará, e uma massa de manobra entre as pessoas. Não, você tem poder de escolha na sua vida e a responsabilidade te traz um fortalecimento e um crescimento. Espero ter ajudado. Deixem um comentário se vocês gostaram ou acham que esse vídeo vai ser muito bom para alguém específico ver. Indique para eles e até a próxima.